Tá no ar, podcast do Tiago, começando mais uma edição do nosso bate-papo leve e atual. Aqui ao meu lado, meu companheiro de bancada, nosso Cid Moreira Caboclo, Jário Ribeiro. E hoje temos uma presença mais do que especial. Além do nosso amigo Jorge McFly, fazendo parte também da bancada do podcast do Tiago. Seja muito bem-vinda, secretária de Cultura e ex-prefeita Melina Freitas no podcast do Tiago. Prazer estar aqui com vocês. Jário Ribeiro, faça as vezes da casa, meu amigo. Salve, salve, Tiago Freitas, A gente inicia mais uma edição, sempre invocando a gratidão a Deus, pela oportunidade de estar aqui. E lembrando que tem um pessoal das rádios que nos acompanha e que você já se tornou aí um locutor querido do povão. Mandar um abraço para a turma que nos acompanha agora, conectado diretamente pela Xingó FM, Independente FM, Piau FM, e em breve, muito em breve, Médio Sertão. A gente já disse isso, mas não dá para a gente postergar mais. Estamos chegando aí no Médio Sertão. A rádio, a gente não vai dizer ainda qual é, por uma questão ainda a mais potente do sertão. A mais potente, né? O slogan dela. Então daqui a pouquinho o pessoal que está aí no Médio Sertão vai estar nos acompanhando também, levando aqui o nosso bate-papo leve e atual, fazendo aqui, obviamente, a prestação de contas da gestão do prefeito Tiago Freitas, mas a gente fala também sobre aquilo que acontece aqui no Alto Sertão Alagoano, em Alagoas, no Brasil e no mundo, porque o programa do podcast do Tiago é um programa eclético, que tem também o intuito de estar ali informando de forma bem descontraída, que a nossa pegada é desse jeito que vocês já estão acostumados. E importante que o pessoal faça sua inscrição no canal do Tiago no YouTube, curta aí o nosso perfil no Instagram para acompanhar toda semana o podcast do Tiago. A gente vai começar com aquela pauta de gestão. É importante a gente prestar conta à comunidade, o pessoal, do que vem sendo feito. E claro, nós estamos na Semana da Consciência Negra. Semana da Consciência Negra. Me ajuda aí, secretária. Quantos anos já da morte de Zumbi? Acho que foi 1680 e alguma coisa. E lá São mais de 200 anos. Mais de 200 anos. E a gente aqui tem a nossa comunidade quilombola, lá no sítio Lages. Eu sei que você também, assim como nós fizemos aqui uma atividade, no sítio Lages, onde nós levamos lá os grupos artísticos, o reizado, que a gente sempre tem um carinho todo especial, inclusive o grupo de reizado. Assim que eu assumi aqui a prefeitura, a gestão anterior não tem compromisso nenhum com cultura, com história, com nada. O pessoal estava sem roupa, Jorge McFly, sem incentivo nenhum, e a gente prontamente deu todo o apoio, tem dado o apoio dos grupos de reizado. O grupo de capoeira também, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, também se fez presente. E os nossos quilombolas, que deram um show lá dançando samba TB. Que cultura linda, que cultura diferente que a gente precisa preservar. Mas mais do que isso, a gente precisa promover, mostrar para o Brasil e para o mundo essa cultura afro e que tem no samba TB, obviamente uma das suas manifestações muito próprias, Então a gente teve lá, fez a festa, uma coisa linda, coisa realmente fantástica, mas da forma que a gente fez aqui, eu vi que a secretária Melina Freitas acompanhou também o governador lá na Serra da Barriga. Como é que foi lá, secretária? Essa ação que todos os anos acontecem no dia do feriado da Consciência Negra, não é isso? Exatamente, prefeito Tiago, eu queria inicialmente lhe parabenizar pela realização na comunidade quilombola de Lages, com o nosso samba TB piranhense, que precisa de fato ser preservado, ser valorizado, ser resgatado e ser preservado acima de tudo. Então, muito feliz em constatar que aqui em Piranhas, mais uma vez, você fez a sua parte. Mas lá na Serra da Barriga, território sagrado, patrimônio da Unesco, tudo para ser reconhecido como patrimônio universal da Unesco. A Serra da Barriga é um local totalmente relevante para a cultura do mundo inteiro. Nós recebemos anualmente pessoas do mundo inteiro. E esse ano não foi diferente. Esse ano houve um diferencial muito importante, que foi a retomada da Fundação Cultural Palmares, que infelizmente nos últimos 4 anos, sobretudo, ficou completamente desmontado. O Estado de Alagoas, o governo de Alagoas, precisou de muito compromisso com aquelas comunidades, com a história do nosso país e do mundo,
para preservar as manifestações tradicionais, não só culturais, mas também religiosas, porque nós sabemos da importância das religiões de matriz africana para a história do nosso país. São comunidades que foram retiradas do seu âmbito na África, trazidos em navios negreiros e escravizados no nosso país por muitos e muitos anos, e obrigados a simplesmente apagar a sua história, a sua religião. Nós não podemos discutir aqui fé, e muito menos o que cada um espera da preservação dos seus antepassados. Mas nós podemos discutir aqui a respeito do respeito que é necessário a toda e qualquer raça. E as comemorações do 20 são muito isso. Não são comemorações. Falo e eu mesma me corrijo, porque é um vício de linguagem. No 20 de novembro, ninguém comemora nada. Nós simplesmente reconhecemos a resistência de um povo. Nós reconhecemos a importância na história do nosso país e do mundo de um povo que foi dizimado, que foi escravizado, que foi torturado e foi, durante muitos anos nesse país, tido como animal, ou até menos do que animal, e simplesmente hoje se busca reconhecer a resistência do povo negro do nosso país, que, diga-se de passagem, ainda hoje representa mais da metade da nossa população. Eu arrisco dizer que aqui estamos em 4 nessa mesa, mas ali atrás tem mais outros 4 ou 5. Eu arrisco dizer que nessa sala não existe ninguém completamente branco. Somos todos negros, temos raízes negras, temos história negra e precisamos reconhecer, valorizar, resgatar, acima de tudo, respeitar o povo negro desse país, na sua religião, na sua gastronomia, na sua história, na sua memória. Então, o 20, esse ano, foi diferente. A Serra estava bonita, a Serra estava com muito mais pessoas. A Serra estava ocupada por comunidades que não são alagoanas. Isso acontece todo ano, tá? Mas nos últimos anos, eu posso dar esse testemunho, porque eu estou na Secretaria de Cultura já vai fazer 10 anos. Então, eu acompanho isso ao longo desses últimos anos. E nos últimos anos, era como se as pessoas tivessem ido embora. A cada ano que se passava, Jorge, eram menos pessoas. E a gente se esforçando muito. Mas quando você pega um monumento como o Parque Zumbi dos Palmares, onde fica a Serra da Barriga, e você sabe que aquilo é considerado solo sagrado, você sabe que ali viveu Zumbi, viveu Dandara, viveu Aquatune e tantos outros heróis e heroínas africanas que fizeram a história. Lá foi o local onde se iniciou a luta por liberdade e por justiça no nosso país. Não existia justiça, não se discutia igualdade. O povo negro era simplesmente considerado bicho. É bicho e pronto. Por quê? Mas eu raciocino, mas eu ando, mas eu falo, faço tudo que um branco faz. Não, mas você tem a pele preta, então você não pode ser considerado gente. E Zumbi é um ícone, né? Uma representatividade muito forte, mas existem outros heróis e heroínas. Vou citar aqui mais uma vez Dandara, vou citar mais uma vez também Aquatune, que foram essenciais para que o grito de liberdade fosse ouvido, para que as coisas evoluíssem, para que a princesa Isabel tivesse a condição de, no ímpeto de consciência humana, assinasse a Lei Áurea. Muito embora nós saibamos que depois da Lei Áurea pouco mudou-se. Até hoje, muito precisa ser mudado. Ô Melina,
Gostaria de fazer uma pergunta, já que você está tocando muito nesse assunto e você na condição de secretária de Estado da Cultura, eu acredito que a informação e a forma como a informação chega e como ela é processada e como ela é colocada para que as pessoas compreendam a interpretação. É muito interessante que essa sua pegada de gestão na cultura leva para as comunidades. Eu participei de algumas festividades onde as memórias, enfim, foram todas colocadas aqui na região do Sertão e está começando-se a pensar diferente. Eu acho que o pensamento, a forma como se molda o pensamento é que vai se moldando a realidade. No simples fato de você pensar assim, não sou descendente de escravo, eu sou descendente de escravizados. Você acha que a mudança das mentalidades e até mesmo de coisas que a gente aprendeu na escola, isso vai mudar um pouquinho a realidade, principalmente de formação das comunidades negras, que muitas, através não só da informação que a mídia, né, que os comentaristas de notícias, as pessoas que são responsáveis por comentar sobre sociedade, sobre temas, como também o inconsciente coletivo dessas pessoas. Você acredita que essas mudanças de termo, de conceito e de ideia, elas são relevantes para realmente essa ideia de liberdade, começando pela própria comunidade negra? Acho completamente necessário. Acho completamente necessário. Mesmo porque, antes mesmo de se chegar na comunidade negra, na comunidade afro, existe, ou existia, eu acho que ainda existe, infelizmente, uma parte da população que se considera isenta. Não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas tem gente que diz, não, eu sou branca, pardo, sou branca, moreno, nem pardo, né? Eu acho que nem pardo, eu sou branca, minha família é branca, e nego é isso, e nego é aquilo, a gente sabe que faz parte da nossa cultura. E se você for pegar, se você fizer um exame de DNA naquela pessoa, rapidamente você vai descobrir que, de repente, ela é mais de 95% negra, muito embora a pele dela seja clara, o olho dela muitas vezes é até claro também. E não existe, no nosso país é muito difícil você encontrar, a não ser os descendentes realmente de europeus, que não miscigenaram, o que é muito raro de se encontrar, sobretudo no Nordeste. No Nordeste é que encontrar isso é muito difícil mesmo. Mas eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente também fale sobre essa coisa de que não tem... Praticamente não existe branquitude, sobretudo no Nordeste. Eu não acredito em branquitude no Nordeste. E que isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem no que diz respeito a o que eu sou enquanto ser humano. Eu sou negra, e sou 100% negra e eu sou capaz, tanto quanto até mais. Depende muito da formação, das oportunidades e de tudo que a pessoa vivenciou. Mas eu acho que, infelizmente, ainda existe uma cultura dura, feia, mas que não se esconde, que não se constrange em dizer, sou branco, você é negro e não sei o que lá. E o cara muitas vezes não sabe que é muito mais negro do que, vamos supor, a pele, a cor da pele. Eu talvez seja mais clara do que você na pele, olhando por fora. Mas se a gente faz um exame de DNA, eu sou 95% negra e você é 90%. E aí? Então, assim, a gente nem sabe o que é que isso... E qual é a necessidade de se oferecer isso, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso para que as pessoas entendam que não é a cor da pele que dita se eu sou mais ou sou menos. Ninguém é mais e menos do que ninguém pela cor da pele. O que a gente precisa é quebrar uma cultura racista que tenta invisibilizar as pessoas, que tenta diminuir as pessoas, que tenta separar as pessoas por conta da cor da pele. Isso não existe. Você acredita que o debate hoje, a roda de conversa, a palestra, ele é tão importante hoje quanto se investir nas apresentações dos grupos culturais e folclóricos? Totalmente, acho mais importante. Acho que são, assim, importâncias que não podem concorrer. Ambas são importantes, porque você preservar a história, as tradições, as danças, a gastronomia, tudo que diz respeito à cultura é essencial que seja preservado. Mas você resgatar a autoestima, você resgatar a consciência cultural de um povo e ensinar, porque eu acho que precisa ser pedagógico mesmo.
É preciso que seja pedagógico. É preciso que não aconteça somente dentro da comunidade quilombola ou dentro da comunidade que tem consciência da sua descendência, mas para a sociedade como um todo. As pessoas precisam entender que o respeito é devido e que muitas vezes você está tirando onda, né? Você está desrespeitando, porque o tirar onda muitas vezes é um desrespeito. Muitas vezes é um desrespeito, às vezes não, mas na maior parte das vezes eu considero um desrespeito. E você está desrespeitando ao seu próprio povo, porque você também veio dali, entende? Então, eu acho que é um momento... Eu acho assim, finalizando a minha fala, que eu já falei demais, Tiago Dias, que olha para mim... Não, fica à vontade. Não, eu tô a gente está dizendo, aprendendo a aula aqui. Eu acho só o seguinte, que é importante que... quando a gente fala de 20 de novembro, a gente aprenda que, primeiro, não é uma celebração. É o reconhecimento da resistência de um povo essencial para a história desse país. Um povo que ainda hoje é mais da metade da população desse país. Segundo, eu acho que é muito necessário que a gente traga para a discussão esses pontos, porque eu acho que através dessas discussões, dessas conversas, a gente consegue levar conhecimento para muita gente que está aqui fechadinho, achando que não está fazendo nada demais. Inclusive, entendeu? Um conhecimento para as pessoas, inclusive os próprios negros, as pessoas que são negras. Eu gostaria até de dar uma adendo nessa questão, como o americano, ele se auto-identifica. Às vezes você vê agora em alguns filmes, o cara é claro, mas ele tem um cabelo enroladinho, ele é negro. Isso. Então ele tem essa consciência e a própria sociedade tem. Aqui, inclusive, muitas pessoas de comunidades negras, eles próprios têm um certo preconceito contra si. Eu acho que isso tem mudado muito. Acho que isso tem mudado muito, mas sim. Ainda existe essa coisa do se esconder atrás do moreninho, do não sei o quê. Do moreno claro. Do moreno, né? Nos Estados Unidos você vê o cara mestiço. Eu sou moreno, eu sou negro. Você é negro. Ou você é negro ou você é branco. Na realidade, esse termo negro só é utilizado aqui no Brasil. Fora do país, você é preto ou branco. Certo, fala preto. É um estigma. É um estigma que foi criado. Mas durante nos Estados Unidos ele chama niga, né? Mas durante muito... Não, niga é de forma pejorativa. Pejorativa. Negro seria de forma pejorativa, se a gente entendesse que hoje preto é mais certo. É porque é o seguinte, vamos lá. Se você há alguns anos atrás você chamasse uma pessoa negra de preto, era preconceituoso. Era preconceituoso. Mas hoje eles se apropriaram dessa terminologia. Então eu sou preta. Mais ou menos o que foi a apropriação aqui, falando da questão de quem é lésbica. Eu sou sapatão. O cara que é gay, eu sou viado. Eles se apropriaram dessas terminologias. Antigamente era uma coisa pejorativa. Mas o niga nos Estados Unidos, ela é pejorativa. É, pejorativa. Ela não é uma terminologia que eles utilizam, mas assim, eu sou preto. Agora, o que a gente tem... aí, assim, o que a Melina colocou aqui, beleza, é interessante. Mas aí, às vezes, esbarra numa situação do que é... Porque hoje eles problematizaram tudo. Aí você adora essas manifestações afro e tal, e aí o cara de repente é branco, e aí ele quer colocar um dread. Isso é apropriação cultural. Existe também, por um outro lado, mas, Thiago, parte dessa população que diz assim, não, isso aqui esse grupo aqui que pode utilizar. Isso aqui é apropriação cultural. Eu vou discordar de você só um pouquinho, porque eu acho que também é importante, que é aquela história do racismo inverso. Não existe racismo inverso. Se você levantar os dados da quantidade de pessoas que foram ofendidas ou foram agredidas ou foram, de certa forma, constrangidas pelo fato dessa tida apropriação indevida da cultura, você vai encontrar um número tão ínfimo, lógico. que não dá para medir na mesma balança. Você está entendendo? Não, mas eu não tô medindo na mesma balança, não. Então, tô dizendo que hoje, a sociedade hoje, do jeito que está. Então, o que eu tô querendo lhe dizer é que, da mesma maneira que a gente não consegue medir na mesma balança, quem se apropria indevidamente da cultura do outro, nós não conseguimos também, na mesma balança, na mesma proporção, uma proporção completamente diferente, medir assim, porque existem negros, existem pretos nesse país que não aceitam
Porque se fosse assim, o Carnaval de Salvador não acontecia. Porque o que a gente mais vê lá? São brancos curtindo com tererê. Dentro dos blocos. Com aquelas, né, com aquelas pinturas. E eu estou citando só um exemplo, o Carnaval de Salvador. Mas eu acho que é uma ideia que foi... Desculpa, mas é a minha opinião de verdade. Acho que eu vou arrumar muito hater por causa disso, mas tudo bem. Eu acho que foi uma coisa uma fake news plantada por uma área da sociedade que tem interesse nisso e que não aceita o fato de que, sim, a negritude brasileira, depois de muitas oportunidades, depois de políticas públicas que ocorreram nesse país, existe hoje uma classe de pretos que ocupa cargos relevantes de destaque. Existem pretos que não estão em cargos relevantes, mas tiveram a oportunidade de cursar a universidade, que tiveram a oportunidade de estudar e que hoje conseguem defender a sua cultura, as suas raízes de uma forma diferente daquilo que a gente aprendeu lá atrás, entendeu? Enfim, é muito profundo, é muito complexa. Essa discussão ela é muito complexa, então não acho que não vale aqui não. Mas eu acho que essa fake news da história de que agora também ninguém pode fazer nada porque tudo está se apropriando da cultura negra. Eu acho que isso é uma fake news. Eu acho que até existem negros que têm esse pensamento, mas eles são praticamente nulos, porque é muito pouco, muito pouco. Então, não dá pra gente acreditar, nem repetir isso, porque eu não acho que isso seja verdade, entendeu? Eu acho que isso é, de verdade, uma fake news. Mas isso dá pano pra manga, isso talvez seja objeto de um podcast para falar só sobre isso. Porque se a gente quisesse... tem que trazer outras pessoas. Se a gente quisesse perguntar ela sobre cotas, sobre ressarcimento... Aí ia-se embora. 2 podcasts. Dívida histórica. 2 podcasts. Dívida histórica, se ela é a favor ou contra. E olha que a gente tá falando do giro da semana. É o giro da semana, porque no giro da semana teve... Existe dívida histórica, sim. Existe. Sou super a favor das cotas, acho que são necessárias. Vamos fazer um recorte. Acho que são devidas. Melina, vamos fazer um recorte. Melina, existe dívida histórica com o povo negro? Existe dívida histórica, sim. Eu disse no início desse programa que esse país retirou, contrário à vontade das pessoas, o povo africano do seu continente, trouxe navios negreiros de maneira animalesca, tratou não como animais, mas abaixo do que merecia um animal, chicoteando, aprisionando, tratando em condições desumanas, negando a liberdade. E mesmo após a assinatura da Lei Áurea, isso continua acontecendo. Então, acho que o Brasil deve. Acho que o Brasil precisa ter consciência de que essa dívida não é uma dívida... porque eu já ouvi isso. As pessoas dizerem, mas o que é que eu tenho a ver? Não fui eu, foram os antepassados de todos os brasileiros. Gente, é o seguinte, é uma raça humana. Foi uma raça que foi preterida. Foi uma raça que, infelizmente, sofreu violências absurdas. Foi uma raça que, durante mais de 200 anos, precisou se colocar como inferior à raça branca. E por quê? Então, se nós não dermos a nossa contribuição, a nossa geração não concordar em contribuir, em colaborar para que os nossos iguais, somente de pele, de tom de pele diferente, se nós não concordarmos em colaborar para que hajam mais pretos nos espaços de poder, para que hajam mais crianças pretas frequentando lugares bons, para que hajam mais mulheres e homens negros que possam estar nos mesmos lugares que os homens e mulheres brancas e crianças brancos. Qual é a sociedade que a gente quer? Qual é a sociedade que a gente quer? Como é que vai acontecer essa mudança? Estude. Como é que vai estudar? 90% do povo preto não tem acesso a escola de qualidade, não tem acesso muitas vezes, à alimentação. A maioria da população negra nesse país está abaixo da linha da pobreza. Então, nós precisamos, sim, fazer um meia-culpa. Nós precisamos, sim, ter consciência de que é importante que haja essa diversidade. E eu falo do povo preto, prioritariamente,
mas em seguida eu trago a questão da luta pela igualdade do gênero feminino. Eu trago essa luta também em relação à população LGBTQIA+, que são marginalizadas, que são invisibilizadas, que são tratadas como inferior. Então, eu creio que o respeito e o amor ao próximo foram valores deixados pelo próprio Cristo. E eu não quero entrar em discussão religiosa, mas eu acho que isso atinge a todo mundo. E eu acredito também que se a gente faz a nossa parte, a gente não deixa, a gente não retira direito de ninguém, a gente não desmerece, a gente não deixa de realizar o que é importante para a população como um todo, mas eu acho que também não existe, se a gente não fizer a nossa parte, mesmo que seja concordando com as cotas, por exemplo, nós não estamos colaborando para existir uma sociedade justa, equilibrada, equânime. Não existe sociedade equânime se não existir esse tipo de política. Então, sou a favor das cotas por isso, porque eu acho que existe uma dívida histórica, uma reparação histórica que precisa ser feita, no sentido de que nós precisamos também dar a nossa colaboração para que essa sociedade seja mais justa. Eu quero uma sociedade mais justa. Sim, você está fazendo o quê para isso? Nem concorda com as cotas de raça, de gênero. Não existe, gente. Não é justo. Não está equilibrado. Essa balança não está equilibrado. Lembrando, Melina, que o Brasil foi o último país do mundo que aboliu a escravatura, entendeu? Então, assim, a discussão de pauta de cota, ela não deveria nem... Ela não deveria nem entrar assim, em atrito com o restante da sociedade, porque realmente nós temos esse débito. O povo judeu foi super ressarcido, né? E como foi colocado aqui pela Melina, a maior parte da população brasileira ela é negra. E aí, quando a gente vai para os índices, se você for pegar a quantidade hoje de pessoas que estão na universidade, a grande maioria não são os negros. E aí, quando você inverte, e aí vai para a população carcerária, é a grande maioria que é negra. Então, não tem como você não falar de dívida histórica. Exatamente. Quando você olha para os dados... Os números não mentem. Entendeu? Quando você vai olhar para os espaços de poder, a Câmara dos Deputados lá em Brasília, vai ver o percentual que tem de negros que foram eleitos. Tiago, então, basta você chegar num shopping center. Eu concordo assim embaixo em tudo que você colocou, mas basta você ir num shopping center, numa loja, pega a loja mais chique que tiver, conta quantos vendedores negros tem lá. Nisso, Tiago, você é uma pessoa que está de parabéns, porque o seu podcast tem Cairo, eu é meio... Né? João Paulo. Só negando. Um podcast. Não, o governador Paulo Dantas. É um podcast de cor. Eu acho importante eu colocar isso também, porque o governador Paulo Dantas, assim que ele formou a equipe dele, primeiro que de cara, ele já anunciou que mais da metade dos cargos de primeiro escalão seriam ocupados por mulheres. E nós somos maioria hoje no estado. Tenho certeza. Foi uma decisão única, a primeira no nosso país. E, além disso, ele também nos orientou a buscar, dentro do possível, não foi obrigatório, mas dentro do possível, que nós incluíssemos na nossa equipe a população LGBTQIA+, também as mulheres, negros, quilombolas e também pessoas com necessidades especiais. Então, eu acho assim, uma demonstração do compromisso com a diversidade. E acho também que é um bom exemplo a ser seguido no país inteiro e também aqui no estado, né? Inclusive, Piranhas tem um dado curioso. Eu acho que talvez seja, de todos os municípios aqui de Alagoas, talvez a que tenha a quantidade de vagas ocupadas no Poder Legislativo mais paritária possível, porque a gente tem 11 vereadores, dos 11 vereadores, 5 são mulheres. Então, assim, a política sendo um espaço onde majoritariamente é preenchido por homens, aqui em Piranhas a gente está mudando esse cenário aí pouco a pouco. É um quadro raro. Programa também. E aí falando e se a gente for continuar nesse, tem muita coisa para se falar e é importante, só para finalizar também, Melina, que essa questão, principalmente das comunidades. Eu falo porque trabalhei muito tempo na área de cultura, né, as questões dos quilombolas, e percebi que as comunidades negras, elas são muito mixigenadas com os índios. Por exemplo, a minha mãe
a minha mãe, a família da minha mãe, o principal ancestral que a gente tem conhecimento dele era Choró Cariri de Palmeira. Então a minha família inteira, mãe índio, pai negro. Então Jairo, muita só gente a título assim. de informação para quem está ouvindo e até para quem está aqui também. A Serra da Barriga, ela é muito famosa, é muito conhecida e as pessoas, na maior parte das vezes, elas associam somente Zumbi, Dandara, Aquatunes, somente ao povo negro, ao povo preto. Mas, na realidade, a Serra da Barriga era um espaço onde viviam pretos refugiados, escravos que conseguiam fugir, pretos alforriados, indígenas e correto. pessoas brancas também que não concordavam com o sistema da época. Então, na Serra da Barriga não existiam só pretos, existiam todas as raças. Ótima informação. Isso é É relevante. tanto que se você visitar a Serra da Barriga, lá existe o palácio, onde era uma espécie de local sagrado, onde Zumbi se reunia com os as pessoas que o acompanhavam, os mais próximos, aqueles que tinham mais liderança. O staff, né? O staff, perfeitamente. O staff, e tem vários ambientes lá propícios a cada tipo de atividade que eles iam desenvolver. E tem a OCA lá representando a população indígena que também vivia por ali. É porque a história, ela está aberta. A história, ela é estudada permanentemente, né? E existe, inclusive, uma teoria de que Zumbi não foi um zumbi. Existiram vários zumbis. Zumbi era o título de quem estava na liderança Tipo faraó, da né? serra, exatamente. Estilo um faraó. Existe essa Mas teoria. eu sei que antes de Zumbi ser o líder, teve um que chamava, acho que era Gangazumba, Gangazumba. né? Que era Gangazumba. tio dele. E o Gangazumba era o líder, ele não era chamado de Zumbi. Bom, nessa teoria, uma não desdiz a outra, porque se fala que foi o início de tudo. E logo após, a tradição foi nomeando como o primeiro zumbi, entendeu? Entendi. E aí a gente Esse falando... foi o podcast de brincadeira, não terminou agora, né? Abordou Esse bem foi o só tema, viu? primeiro ponto que a gente tá fazendo no giro da semana. E no ainda. giro da semana teve a expedição científica do Essa São semana Francisco, foi uma semana repleta que também tem muita coisa cultural. de muitas atividades aqui importantes. Começamos com o Dia da Consciência Negra, onde nós fomos, né, como eu falei aqui anteriormente, lá para o Sítio Lages, fizemos toda... Não é a comemoração, né? Como a secretária puxou aqui na nossa orelha e sabidamente, na realidade, a gente não está comemorando a morte de Zumbi, né? A gente está colocando foco em toda essa luta, toda essa causa que vem de lá para trás e que persiste ainda, né? Celebrando que a história, precisa, né? É mais parecido... rememorar. É mais parecido, eu acho, é o inverso. É mais parecido com um dia de finados, né? Que é um dia de reflexão, do que com um dia festivo. Mas enfim, isso foi no último domingo, porque ontem, né, dia 21 de novembro, terça-feira, nós fomos palco mais uma vez da 6ª expedição do Baixo São Francisco. Piranhas recebeu, né, diversas entidades, entre elas a Universidade Federal de Alagoas, de Sergipe, recebemos aqui a Agência Nacional de Águas, recebemos aqui o IMA, o IBAMA, o Ministério de Ciência e Tecnologia também se fez presente, enfim, uma infinidade de entidades, né, que estão participando dessa expedição, que durará 9 dias, e ela saiu aqui de Piranhas ontem, percorre ao longo dos próximos dias aí, finaliza lá em Penedo, em Penedo, Jorge? Piaçabuçu, na Foz. É em Piaçabuçu. O Milton defendeu logo. É a terra do Milton, lá em Piaçabuçu, portanto. Então será finalizado essa expedição, que ela nada mais é do que o momento onde a comunidade científica ela estuda, né, o rio e todas as problemáticas que... os impactos ambientais, né? Todos os impactos necessários
para que a gente tenha subsídios e a gente transforme isso em políticas públicas que nos dê condição em a gente ter um meio ambiente mais equilibrado, que dê condições da gente estar pautando, né, ações que efetivamente, né, vão melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha. E aí tivemos diversas ações, entre elas o peixamento, as crianças que participaram, a rede municipal, né, se engajou e a gente trouxe eles para conhecer o laboratório flutuante, né, que são as embarcações, né, teve entregas de material para as comunidades quilombola, né, entrega de um trator que por um problema logístico ainda não chegou, mas dentro de breve vai estar chegando lá para o próprio sítio Lages. Acho que é dia 30, se eu não me engano. Acho que dia 30 está chegando. Mas, enfim, tivemos a entrega dos equipamentos de esporte, né, para também as nossas crianças. Enfim, diversas ações nos nossos postos de saúde, onde foram feitos lá diversos exames. Enfim, educação ambiental. Tudo isso se fez presente aqui na 6ª edição da Jornada Pedagógica. O Jorge, no ano passado, ele teve, né, a satisfação de coordenar também essa ação quando ele estava na condição de secretário de Meio Ambiente. Pode falar também um pouquinho sobre, né, o impacto dessa ação, não apenas para Piranhas, mas para todas as cidades que vão ser também palco está sendo palco, melhor dizendo, da expedição científica, mas majoritariamente todos nós ribeirinhos, não é isso, Jorge? Mas você praticamente já frisou bem todas as ações que são feitas. Uma equipe de cientistas e estudiosos da UFAL fazem análises no rio para ver a quantidade de metais, viu, e poluição, porque assim, nós temos uma sequência de hidrelétricas subindo aqui o rio, entendeu? E existe um impacto ambiental muito forte. E assim, a gente vê até pela qualidade dos peixes, entendeu? Se existe um envenenamento por algum metal ou outro. E eles têm dados que são até um pouco preocupantes. Infelizmente, estão acima das nossas responsabilidades, porque isso é algo que já vem da nascente para cá, entendeu? Mas assim, é um trabalho árduo, entendeu? Todo ano eles fazem essa leitura. Infelizmente, ano que vem eles vão ter que dar uma parada, se eu não me engano. Eles vão dar uma repaginada para retornar em 2025. Lembrando que essa expedição científica do Baixo São Francisco é a maior expedição realizada em águas doces no Brasil. Né? Tivemos aqui a Rede Gazeta, né, fazendo a cobertura. Né? Passou, eu não sei se esse ano se foi passado ou se vai ser passado, mas nos anos anteriores passou até no Jornal Nacional. Exatamente. Então é um evento. Eu falei com mesmo. O Júnior Fortes, que é hoje o nosso secretário de Meio Ambiente, e assim, para quem tá no background, você já falei, e ele já se sentindo cansado, entendeu? Porque é uma ação que você fica doido ali no dia. Eu disse, Júnior, relaxa um pouco aqui que você consegue, irmão, tá certo? Mas é algo muito grande, entendeu? As pessoas não entendem muito a proporção do tamanho desse evento, mas, acima de tudo, a qualidade dos resultados que a gente recebe. Porque entendeu? É uma pauta que está muito em voga também, né, né, Jorge? E assim, a questão ambiental é uma emergência mundial. Então, esse tipo de atividade é essencial para o mundo inteiro. E assim, acontecer aqui em Piranhas, queria até parabenizar, viu, Tiago? Você, a sua equipe inteira, o Júnior Fortes. Mas você também, Jorge, que já esteve à frente do processo inteiro e está a par. Porque Piranhas foi dado início aqui, não foi isso? E vai ser finalizado em Piaçabuçu. Eu acho muito representativo, eu acho muito simbólico, porque demonstra que Piranhas está seguindo a agenda mundial de preocupação e de não só preocupação, mas mais importante do que isso, ações que venham minimizar os impactos que o nosso planeta vem sofrendo. E eu não quero falar de maneira revanchista com os outros municípios que vão receber as expedições, mas o único município que faz a proposição de levar as crianças, o que é o ensino de base, que importa pra gente. Porque quando o cara já chega adolescente, ele tá com tanta coisa, com tanta preocupação, que ele não se liga em causas ambientais. Mas o município de Piranhas é um trabalho que exige essa parceria, tanto de saúde, que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente intermediando tudo isso, viu? E você chamar as crianças para fazerem visitas em loco, nas embarcações, conhecerem um pouco das problemáticas do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco, que é nosso maior tesouro hoje. A gente sempre lembra dele com o aspecto turístico, entendeu? Mas muitas famílias dependem do Rio São Francisco para sobreviver. E às vezes, quando você encontra nos exames que você faz na água,
peixes com uma quantidade muito grande de metais, de contaminantes, às vezes o pescador não sabe que ele está ingerindo veneno sem saber. E isso é uma coisa que é da nascente até aqui. Sem falar que a maioria das cidades ribeirinhas não possuem saneamento básico. Não Verdade. possuem. E elas E nem colocam cuidam esses- da mata ciliar. Colocam em um aí, ali as margens, se você for, aqui não é o caso, mas dos próximos municípios até lá, chegando Traipu, aquela região, é meio complicado que as cidades não têm saneamento. Mas a gestão do Tiago Freitas, né, porque ele está aqui na minha frente, sempre teve uma preocupação com isso. A gente vê frequentemente, a gente já fazia isso, o Júnior duplicou essas andadas nas escolas para abarcar e passar esse tipo de conhecimento. Nós temos cooperativas. A Prefeitura de Piranhas ajudou a tornar real 2 cooperativas de reciclagem aqui que ajuda não só no custeio, mas também na limpeza da própria cidade. Entendeu? Quando a gente vê um ciclo completo que autoajuda. Quanto menos lixo eu envio para os aterros sanitários, menos eu pago e eu posso reverter o dinheiro que eu economizo ali em melhores iluminações, etc. Tal, e a gente ainda fomenta o sustento para outras famílias. É isso aí, podcast do Eita, Thiago. peraí, acabei de receber aqui uma informação, viu, Tiago? Opa, E Piranhas, que possui a Filarmônica Mestre Elísio, que deu ao mundo o grande mestre Egildo Vieira, não podemos deixar de ressaltar. Hoje é o dia do músico. Então, parabéns a todos os músicos piranhenses, sertanejos, alagoanos. parabéns. Em nome dos nossos guerreiros que fazem parte da nossa filarmônica, do nosso grupo GEMAP aqui, Isso. eu queria dar uma saudação toda especial aos nossos músicos, né? Que tem Piranhas é uma cidade histórica, que tem muitas narrativas aqui. A gente tem a história do Altemar Dutra, né? Inclusive lá na nossa prainha Melina, quando foi prefeito, ela teve a satisfação de fazer essa homenagem. Então, por toda essa história que a gente tem com a música, é uma data especial e a gente parabeniza todos os nossos talentos locais em nome Melina, dos nossos grandes guerreiros lá do nosso conservatório. o Tiago era tecladista, se eu não Eu me já engano. ia fazer essa É pergunta. verdade. Na verdade, eu queria deixar isso para o final, mas não posso perder essa oportunidade. Tiago, grande tecladista, se apresentou em inúmeros concertos no Olha edifício só. Catamarã, onde até hoje mora nossa querida mãe. E era sempre um grande sucesso. A inspiração Reuniu dele era grandes realmente Frank públicos. Aguiar ou não? Não, ele era um repertório clássico, rapaz. mesmo? Mozart. Um talento Um desperdiçado. talento O desperdiçado. interessante, quando- Mas quem é rei nunca perde a majestade. Quando ele Meus parabéns, Quando Tiago. ele compartilhou aquilo, disse, Afinal de contas, nossa avó, cantora nata, nossa mãe também canta muito. Nem eu nem ele herdamos esse talento, mas o quê? Não canta, mas faz o quê? Mas você Toca e tocava O com vem. partitura, vídeo, né? o vídeo mais comentado de Tiago até hoje foi uma música que ele cantou aqui. Ele cantou. Foi. Foi o que Tô saiu no choque. Carlinhos Monteiro. Foi o que saiu no ah, Eu Carlinhos não que vi, o cara não. disse o irmão da Melina. Perdi. Carlinhos Monteiro. Enfim, depois a gente bota aí o TBT. Porque, saindo da expedição científica, que foi ontem, Isso. para quem está acompanhando pela internet, porque quem está acompanhando pela rádio foi anteontem. Saindo de ontem, dia 21, chegando para hoje, quarta-feira, dia 22, portanto ontem, para quem está nos acompanhando pela rádio, nós tivemos a abertura do nosso seminário também anual, Piranha 150, que para quem não sabe, o que é o Piranha 150? Piranha 150. O que é o Piranha 150? Piranha 150, ele é um seminário anual que a gente, no ano que ele foi iniciado, que ele foi criado, Piranhas tinha 134 anos de emancipação política e a gente projeta os próximos 16. A gente já passou 3 anos, né, desde o seu ano inicial, portanto hoje 136 anos de emancipação, mais 14 anos de desenvolvimento. É isso aí. Onde a gente chama toda a população, convoca, né, todos os nossos colaboradores que fazem parte, né, das diversas áreas do nosso município, da prefeitura, né, das pastas, né, que fazem parte da gestão municipal, e a gente pactua todas as ações que nós iremos implementar de acordo com o nosso plano plurianual. E aí a gente coloca lá as ações, tendo como um norte
aquilo que Piranhas é hoje e aquilo que nós queremos que Piranhas seja No daqui futuro. a 16 anos. E para que a gente alcance, né, esse objetivo, quais são as ações que a gente naturalmente vai ter, né, que executar para que isso seja realizado. Então, todos os anos, final do ano, normalmente entre o mês de novembro e o mês de dezembro, a gente presta contas das ações que foram feitas no ano atual, apontando as ações que serão executadas dentro do próximo ano. Tudo isso com a participação, né, daqueles que fazem parte da gestão municipal e aberto, obviamente, para o público. E nesta feita, a terceira edição, nós tivemos todas as cadeiras no Miguel Arcanjo, que foi onde foi realizado, né, a nossa abertura, lotadas. Né, tivemos que botar mais cadeira para o pessoal sentar lá e tivemos diversas palestras muito proveitosas. E uma das palestrantes foi exatamente a ex-prefeita e atual secretária Melina Freitas, mas tivemos também o nosso deputado estadual Inácio Loyola, também sempre uma presença marcante, né, aqui no Piranhas 150, entre outros palestrantes. Esse foi o primeiro dia do Piranhas 150, que finaliza amanhã, dia 23, portanto, quinta-feira, apresentando os painéis dos nossos secretários, fazendo a prestação de contas das ações que foram executadas. Top. E também pactuando as próximas ações que nós iremos implementar para os próximos anos. Então, toda a população é convidado lá a partir das 8h30 da manhã no Miguel Arcanjo. Você que está aí acompanhando pela internet, dá tempo de ir ainda. Não Existe comparecer ao microfones Piranhas 150. abertos para a população que quiser ir, sugerir ou perguntar ou O questionar. espaço é democrático, Roda de então conversa. quem quiser chegar lá, o microfone vai estar aberto para a gente ouvir a população, porque não existe plano melhor do que aquele que a gente faz de forma colaborativa com o cidadão. Então esse é o Piranhas 150 que nós, pelo terceiro ano consecutivo, tivemos a satisfação de dar o pontapé inicial no dia de hoje. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Podcast do Thiago. Toda semana a gente se encontra, claro, para bater esse papo interativo, leve, diferenciado e muitas vezes assim, bem aleatório. Eu recebi um vídeo de um trenzinho, rapaz, andando, aí me pergunta, por onde anda a Maria Fumaça? A gente lembrou daquele. Rapaz, a Maria Fumaça, você sabe que Eu não sei. foi bom você ter falado isso agora, porque Eu vi um vídeo de o Rio trem, Largo. Rio Largo. Rapaz, bonito. A Maria Fumaça, ela que durante muito tempo ficou aqui como um ponto instagramável, né? Um objeto ali que rememorava a nossa linha férrea. Foi trazido para cá na época que a Melina foi prefeita. Uma que luta existia, grande. Eu provoquei e exatamente que existia por isso. um projeto, não era, a Maria Fumaça não veio para cá apenas para ficar ali de forma ilustrativa não, decorativa não. Ela tinha um projeto atrelado. Melina naquele instante precisava do segundo mandato para conseguir de fato executar aquele recurso que existia, mas enfim, Melina, você tem mais propriedade para falar um pouquinho com a gente. Por Agora, onde anda a gente Maria quando Fumaça? vem em Piranhas e hoje a gente está fazendo a requalificação lá daquele espaço, fica uma lacuna, né? Fica uma coisa em aberta. É justamente a Maria Fumaça que não está mais lá. E o pessoal, muitas vezes, que vem pela internet, que viu a Maria Fumaça, se pergunta, cadê a Maria Fumaça? Eu quero, Eu vi antes da Melina eu vi. começar com propriedade, as pessoas, É às vezes, bonito a Maria Fumaça. elas não entendem como é que funciona um projeto dessa dimensão. Às vezes, o prefeito tem um sonho de fazer aquilo acontecer, mas antes mesmo da obra ser executada ou da ação acontecer, existe um tempo de estudo prévio, de impacto ambiental, e isso demora, às vezes, metade da gestão. Então as pessoas, aí por que não colocou para funcionar logo no primeiro mandato? Então às vezes você faz um projeto que só dá para terminar em 2 mandatos, entendeu? E era algo muito grande para a região, a questão do trem. E, desculpa, E aí a Melina. gente pergunta a Melina, para ficar até legal, para aquele corte de qualidade. Pode deixar, estaremos ali. Lá nos recortes. Uhum. Melina, por onde anda a Maria Fumaça? Por onde anda a Maria Fumaça? Olha, eu quero dizer a todos vocês que a Maria Fumaça, só para inicialmente já tirar a dúvida das pessoas, mas eu vou voltar. Quando eu saí da Prefeitura de Piranhas em 2012, a Maria Fumaça estava exatamente no centro histórico do município de Piranhas, como um ponto instagramável, como um cartão postal. Estava pronta para receber outros investimentos a fim de proporcionar aos nossos turistas outras experiências. Porém, depois que saí, infelizmente, fui surpreendida com a notícia de que a Maria Fumaça foi retirada de Piranhas. E é muito triste mesmo, porque só quem viveu
o processo de reconquista dessa máquina, sabe como foi difícil. Foi muito difícil. Né? A gente precisou fazer inúmeras reuniões com a Codevasf, com a Chesf. Fizemos viagens para outros estados que tinham locomotivas compatíveis com a locomotiva que era a de Piranhas, até que localizamos aquela e conseguimos trazê-la. Só o percurso de Maceió até Piranhas levou, acho que, se não me engano, cerca de 4 dias. E foi esperada pela população em massa. Foi uma festa no dia que essa locomotiva chegou aqui. Mas o mais importante, que eu acho que é preciso que eu dê o meu testemunho aqui, é que o projeto para a retomada de um braço da linha férrea já existia, já estava pronto. E esse braço saía do Centro Histórico de Piranhas e ali rente ao Miguel Arcanjo, e uma paisagem maravilhosa, inédita, belíssima, que eu tenho certeza que se Piranhas já recebe tantos e tantos turistas, receberia ainda mais, porque é um passeio que acredito que no país poucas cidades, poucas localidades, no Nordeste não existe. Se existe, eu desconheço. E chegava ali bem próximo ao Caboclo d'Água. Esse era o projeto da época em que eu fui prefeita. E nós trouxemos equipes aqui que fizeram o levantamento, fizeram o estudo, verificaram que existia condições de recuperar a linha férrea dessa parte que eu estou colocando. Foi feito também um levantamento financeiro para saber qual seria o valor necessário. E depois que chegou-se a esse valor, nós fomos, quando eu digo nós, é porque eu não sou a única responsável por tudo que foi realizado na minha gestão, na minha gente, seria uma audácia da minha parte. Existiam outras e outras pessoas que faziam parte da equipe, que me ajudaram, que se entusiasmaram, que deram a sua contribuição. Então, eu sempre que falo do período que eu fui prefeita, eu não consigo falar na primeira pessoa. Então, nós, por isso, só para as pessoas entenderem. Então, nós fomos à bancada federal, o então deputado federal Renan Filho, o senador Renan Calheiros e o então senador Benedito de Lira, não podemos deixar de reconhecer, assim como o então senador Fernando Collor de Mello, garantiram emendas, alocaram emendas. Então, nós tínhamos, à época, um valor compatível com o valor necessário para reativar esse braço da linha férrea, que saía do Centro Histórico de Piranhas e chegava ali no Caboclo d'Água. Pelo que me consta, eu não sei, o Tiago pode até esclarecer melhor, existe hoje um projeto arrojado, um projeto que eu considero assim, muito importante, muito imponente, que envolve outros municípios. Envolve também Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia, e é um percurso maior. Não tenho acompanhado de perto, sei que o prefeito Tiago tem, mas é um projeto maior. Mas só essa parte de Piranhas já podia ser uma realidade. Infelizmente, quando eu perdi a eleição, e faz parte, a gente ganha, a gente perde, os recursos já estavam assegurados, a Maria Fumaça já estava aqui. Eu, sinceramente, me pergunto por que esse projeto não foi adiante. Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu torço muito, espero que seja localizada, não sei se está em Rio Largo mesmo, por a locomotiva. Onde está a locomotiva? A locomotiva é nossa, a locomotiva pertence a Piranhas. A locomotiva não é só um ponto instagramável, não é só um cartão postal, a locomotiva é parte da história da população piranhense. Quantos e quantos descendentes de funcionários das empresas ferroviárias que atuaram em Piranhas ainda vivem aqui até hoje. Quantos e quantos piranhenses se recordam de quando o trem parava aqui, de quando trazia as mercadorias? Era uma outra época. Era uma época pulsante, mas faz parte das memórias desse povo, dessa gente, que é a nossa gente. Então, eu acho que vai além da questão turística, que impulsionam a nossa economia e que é muito atual e muito importante. Mas faz parte da nossa história, das nossas memórias, do que a gente tem de mais importante a preservar.
né? Acaba, no final das contas, falando das nossas famílias, das nossas raízes. E é isso. Mas o que eu posso dizer é, enquanto estive à frente da Prefeitura de Piranhas, defendi, consegui trazer a locomotiva, consegui os recursos, consegui o projeto, infelizmente não foi adiante. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca, sou extremamente otimista, acho que é uma qualidade minha. Acho que eu não consegui, mas o prefeito Tiago vai conseguir. Junto com outros prefeitos que hoje eu sei que também estão juntos no mesmo projeto. E essa questão aí da Maria Fumaça, né? O agravante disso tudo é o seguinte. Todos nós sabemos hoje onde é que está a Maria Fumaça, né? Ela está rodando em Rio Largo. Está rodando em Rio Largo lá. A mesma Maria Fumaça, a mesma. A gente vai até pegar aqui depois uma foto. Ô, Tiago, eu acho assim... Desculpa, um vídeo. Desculpa lhe interromper, mas é bem breve mesmo. Eu só queria fazer um parêntese, porque eu acho que é questão de ordem. A Maria Fumaça foi embora de Piranhas. Eu falava agora há pouco que quando nós conseguimos trazer a Maria Fumaça de volta, foi muito difícil e foi uma festa na cidade. Foi uma festa, foi um momento que ficou assim marcado realmente. E de repente, ela foi sem embora. ter nem para quê, sem uma justificativa, essa Maria Fumaça Foi embora. Desapareceu. Não, é assim, o agravante disso tudo é o seguinte, a gente sabe onde ela está hoje, mas tiveram que arrumar um argumento para tirar daqui, e o argumento foi o pior possível, porque disseram o seguinte, a Maria Fumaça está saindo para fazer uma manutenção. Então, primeiro, manutenção é uma coisa que não funciona. Segundo, para você fazer uma manutenção num negócio desse, você faz no próprio lugar. Você não vai desmontar para tirar. Então, enganaram a população, já sabendo que a finalidade dela seria outra, e poucos se lixaram, meu irmão, para a história de Piranhas, entendeu? Poucos se importaram o que era que aquilo ali significaria. Então, assim, esse é um agravante. E como a Melina colocou aqui há pouco, a chegada do trem, quando a Maria Fumaça veio, a gente estava rememorando fatos históricos marcantes, inclusive essa chegada do trem, ele foi causa do nosso eterno maestro Egildo Vieira. Ele fez uma música, então tinha um bloco chamado Cheiro de Saudade, e era a marchinha de carnaval que ele fez. E eu lembro perfeitamente que no primeiro ano que chegou a Maria Fumaça, saiu aqui no primeiro dia do carnaval, na parte da noite, tinha aqui um bloquinho que descia todo o centro histórico, e a música, ela dizia assim, né? Me lembra, Melina, era assim: quando ele daqui partiu para nunca mais voltar. Eu lembro do refrão, da letra toda. Aí ele diz assim: quando ele daqui partiu para nunca mais voltar, lembrança do amor, me triste adeus, o sorriso da minha cidade calou, entristeceu. O sorriso da minha cidade calou, entristeceu. Lá vem o trem. Olha ele aí, com cheiro de saudade. Era algo do tipo. Lá aí você vem o trem. vendo que os freitas sabem cantar? Olha aí, com cheiro de saudade. Foi motivo de uma música, a chegada do trem, que hoje você tem que andar assim: cadê o trem? Choque, choque, choque. Choque, choque, choque. É o trem que está voltando. Vamos recortar. Choque, Vamos choque, recortar. choque, choque, choque. Eu tava procurando aqui, ver se tinha algum registro, mas não consegui aqui nenhum E tinha registro. coreografia também, viu? Não tinha só a música, não. A Ou coreografia seja, você não vai fazer, não. Choque, choque, choque. É parte da história. Choque, choque, choque. É parte da história É o nossa que trem. fica perdida. É o sentimento de você ter um museu histórico que pega fogo e você perdeu todo o acervo. Então a sensação que a gente tem é basicamente disso aí. A gente A tinha, canoa de tolda não afundou também e o pessoal... inclusive, a canoa de tolda. inclusive a canoa de toda, ela tá sendo restaurada. Né? A gente teve agora recentemente lá conversando com o nosso amigo Chico Tu. Tá sendo restaurada e a gente vai entregar ela no próximo ano, né? Perfeita, né? 100% do jeito que ela merece estar, porque também é parte da nossa história. E só existe 2 canoas de toda no mundo, né? Que é a Lusitânia e a Sergipe, né? São essas 2 únicas que existem no mundo, e uma delas fica aqui em Piranhas. Mudando de assunto sem perder a importância, na verdade, voltando para um assunto final, que a Melina colocou, ela falou sobre candidatura, que às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, faz parte do processo, e muitas coisas que rola nas redes sociais, informações, porque hoje existe blogueiros, jornalistas assim, McFly. De manhã ele é uma teoria. Fulano vai pro Senado. Aí à tarde o cara já não é do Senado, o cara já vai ser vereador. E muitas coisas, Melina, e muitas informações, assim, sempre a gente vê algumas postagens em que o seu nome está sempre envolvido. Uma hora
Melina será candidata a deputada federal, em um outro momento vereadora de Maceió, outro momento, e assim seguem as especulações. Mas fala um pouquinho aí sobre o seu futuro político, suas pretensões. O futuro a Deus pertence, Muito bom. Jairo. Quem sou eu? Eu não tenho essa... Eu tenho consciência das minhas limitações e eu posso ter até algumas vontades pessoais. Alguns desejos. Alguns desejos, mas há algum tempo já na minha vida eu aprendi que as coisas a gente não decide as coisas assim. A gente não resolve as coisas como a gente bem entende. Se fosse assim era bom demais, tava todo mundo feliz e rindo à toa. Tudo na vida são circunstâncias. E quando a gente fala em política, sobretudo, porque você não decide um projeto político pensando somente no seu próprio umbigo. Claro. Você não tem a menor possibilidade de qualquer pessoa, na minha concepção, decidir um projeto político, o futuro político de um grupo, de uma cidade, ou o que quer que seja, baseado somente nas suas próprias expectativas, nas suas próprias vontades. Existe um grupo, né? Eu sempre procurei dar a minha contribuição, eu sempre procurei dar a minha colaboração, independente de candidatura ou de mandato. Eu sempre priorizei estar presente no processo, tentando ajudar da maneira que eu posso. É óbvio que eu, como disse anteriormente, tenho minhas limitações. Mas eu acho que o mais importante é que o candidato ou a candidata escolhidos, digamos assim, pelo grupo, pela força política que está ali, porque ninguém faz política sozinho. Ninguém faz política sozinha. Eu acho que eu não conheço ninguém que diga, eu ganhei sozinho. Não ganha. Ninguém não é ganha. candidato de si próprio. Ninguém é candidato de si próprio, perfeitamente. Então, você precisa escutar as pessoas, você precisa representar mais união, mais soma do que diminuição, do que aparar as arestas. Eu acho que é muito delicado, é um processo muito delicado e humano, como são todas as relações humanas. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas uma coisa eu garanto, no ano que vem não sou candidata a nada, não sou candidata em Maceió, absolutamente. Meu lugar é Piranhas, o meu primeiro título foi em Piranhas e eu pretendo que até os meus últimos dias eu continue votando aqui. A minha identificação social, familiar, política é completamente piranhense, sertaneja. Então, eu não me sentiria nem à vontade em ser candidata em outro lugar. É uma opinião minha, é uma posição muito pessoal, muito própria. Já recebi convites, já conversei com grupos, com lideranças, com pessoas, mas não tenho a menor vontade de ser candidata em outro lugar e não acho que já tive o meu momento aqui em Piranha, já dei a minha contribuição, hoje dou de outras formas, certo? Admiro muito a gestão que o prefeito Tiago está fazendo, independente das ligações familiares, mas apoio a gestão dele, admiro a postura dele como líder, como prefeito, e acho que está no caminho certo. Então, no ano que vem, eu posso já dizer que não tenho pretensão alguma de ser candidata. Tenho, sim, pretensão de ajudar da maneira que eu puder e de vir votar aqui. Pelo menos com o meu voto, eu ajudo, né? Mas, para além disso, de maneira nenhuma, o que se disser além disso são falácias. Agora, mais para frente, a gente não sabe, né? É preciso muita reflexão, é preciso analisar a circunstância. E como é que se analisa uma circunstância que vai acontecer lá na frente? A gente não sabe. No futuro, você faz parte de um grupo, você está para missão, se for o caso do grupo entender isso? Eu sempre, independente do momento, da circunstância, eu sempre fui aquela jogadora que está atenta, pronta, preparada, querendo... e que sabe que missão dada é missão cumprida. Então, eu nunca me esquivei e não acho que sou mulher de me esquivar de lutas. Mas não tenho essa ansiedade, nem vaidade, nem necessidade de
de estabelecer aqui, eu preciso, eu tenho que ser, eu quero ser, eu vou ser. Não, eu não sei. Eu não sei, eu espero continuar colaborando. Se for natural, se naturalmente acontecer uma candidatura, estou pronta. Se naturalmente acontecer de eu continuar nos bastidores, ajudando de outra forma, estou pronta do mesmo jeito. Eu acho que o mais importante é que todos nós, seja o candidato escolhido na ocasião, seja o prefeito, seja o deputado, enfim, o mais importante para todos que fazem parte de um grupo político que quer realmente, efetivamente colaborar com a melhoria da vida do seu povo, é que a gente tenha um plano execuível, que a gente tenha pessoas competentes que tenham condição de ajudar para que aquela população receba investimentos, seja desenvolvida, receba melhorias. Eu acho que a bandeira de todo mundo tem que ser essa. Se não for essa, se for vaidade, se for individualidade, aí eu acho que o caminho está errado. Então, a gente não tem que discutir nomes de pessoas. Eu acho que a gente tem que discutir projetos, ideias e, obviamente, isso é uma consequência, quem são os jogadores ali que a gente tem melhores condições de chegar no gol. O gol que eu digo é o gol do desenvolvimento da sociedade piranhense, o gol para o desenvolvimento da sociedade alagoana. Aí quem são os nossos artilheiros? Quem são os nossos artilheiros? Quem são os jogadores craques que nós temos à disposição? E quem são aquelas cabeças pensantes que dizem, bicho, você é top, mas fica aqui para ajudar na nossa articulação e tal. E se for para eu ajudar na articulação, eu vou ajudar. E se for para ajudar chutando pro gol, eu vou ajudar. Sabe por quê, Jairo? Todas as ajudas são igualmente importantes. O artilheiro, ele não faz nada se ele não tiver um bom técnico, se ele não tiver um bom grupo que dê sustentação a ele, se ele não tiver condições de entender aquilo que o grupo dele está esperando dele. Assim como não adianta o cara ser um mestre Splinter, certo? Um crânio que pensou num plano maravilhoso, que tem aqui uma perspectiva grandiosa que a maior parte das pessoas admira e sabe que está muito boa, e você não tem um craque para executar. Não tira do papel. Não adianta também. Então, acho que é uma junção, e é por isso que eu te digo, não sei o que vai acontecer no futuro, o que, na minha vontade, assim, o que eu tenho é continuar ajudando. Agora, se você me perguntar assim, mas você não é candidata de jeito nenhum? Não sei. Posso ser. Posso não ser. Hoje não sou. Para as próximas eleições não sou. E acho, inclusive, muito cedo para a gente estar discutindo as eleições estaduais. Acho que as próximas são municipais. E eu acho que essas eleições municipais precisam, sim, ser debatidas, ser discutidas. Acho que as pessoas precisam pensar Piranhas hoje e Piranhas há 3 anos. Acho que as pessoas precisam pensar o que é importante para um município como Piranhas, um município estratégico, um município que está na divisa, um município turístico, um município que tem crescido, que tem recebido investimentos consideráveis. Ou seja, vale a pena colocar tudo isso mais uma vez em questão, né? Esse tipo de reflexão que eu acho que é um momento oportuno a gente colocar. As eleições estaduais, eu acho que dá para segurar mais um pouquinho. Podcast do Tiago, sempre um bate-papo leve e atual. Ouvimos, né? Ô, Jairo, pelo amor de Deus, Tiago, não tem água não, eu tô aqui com a boca João seca. Paulo, água falar. Para Melina. Pela luz Qual água que você quer? Não, é a água que passarinho que passarinho bebe. Passarinho Meu bebe. Jesus Cristo. Um bate-papo leve e atual, um abraço pessoal das rádios. Vamos mandar um abraço pessoal do Lages, né? O pessoal Sítio Lages, que a turma da acompanha. Sítio Lages que nos acompanha. Você sabe Pessoal da que zona rural, né? podcast, a terminologia podcast nada mais é do que um programa, né, que você bate papo aqui, uma mesa redonda que é produzido... É o formato. Audiovisual. Mas o programa de rádio todo mundo já conhece. O podcast raiz é o áudio, né? É a rádio. E de vez em quando, quase sempre, eu estou em alguma atividade, seja na zona rural, e o que eu acompanho, meu irmão, de
senhorzinho, rapaz, eu acompanho o seu podcast. Digo, rapaz, é nada, acompanho o seu podcast. Inclusive estão pedindo mais de um programa semanal, mas o pessoal não entende como é que é a agenda do Thiago. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Tem que deixar uma vez na semana para dar saudade, porque se fosse todo dia, ninguém queria me ouvir falando todo dia. Não. Ô, Thiago, no término da fala da Melina, ela falou, quem é o artilheiro? Não é o Gabriel Jesus e não é o Neymar. Ontem a seleção... Mas antes de você falar sobre esse assunto, pra gente descontrair um pouquinho, que é o podcast do Thiago vai falar sobre o teclado. Não, meu amigo, vou dar aqui um dado importantíssimo, que na última semana a gente repercutiu, mas talvez nem todos os piranhenses, né? Eu falo piranhense porque a gente, com esse dado, a gente fica, inclusive... Feliz. Não só feliz, fica orgulhoso, porque você sabe que Piranhas... Todo mundo já conhece que é um destino hospitaleiro, que as pessoas recebem muito bem, todo mundo que vem para cá tem uma experiência incrível, mas Piranhas é um destino, acima de tudo, seguro. E na última semana nós tivemos a constatação que há mais de 365 dias, ou seja, da última semana para cá tem mais 7 dias, ou seja, 370 e poucos dias, não existe nenhum crime de homicídio no município de Piranhas. Então acho que isso vale a pena da gente dar uma bela salva de palmas para todos os nossos bravos guerreiros e guerreiras que fazem parte da segurança pública aqui, não apenas em Piranhas, mas no nosso estado. Esse trabalho integrado entre as polícias civil, militar e guarda municipal tem surtido efeito. É por conta disso que a Prefeitura Municipal não mede esforços em fazer investimentos como nós fizemos das câmaras que estão já instaladas e que estão nos dando não apenas a sensação de segurança, mas que a gente possa efetivamente estar ajudando o combate à criminalidade. E esse CISP tipo 2, que foi uma grande conquista que nós tivemos ainda com o então governador Renan Filho, vem aqui já para trazer seus frutos. E esse é um dos frutos do investimento na segurança pública aqui no estado de Alagoas, mormente no município de Piranhas, que há mais de um ano não tem a incidência de crime por homicídio. Então, esse é um dado relevante e que eu acho que dentro do estado de Alagoas a gente está levantando aqui. Talvez esse seja um dado histórico. Talvez nenhum outro município conseguiu passar mais do que um ano sem ter nenhuma ocorrência. Bora levantar de isso aí, que acho interessante. É isso aí. Então, esse é um fato muito importante para a gente comemorar e a gente carimbar aqui. Piranhas, além de tudo, é um destino seguro. Então, pode vir para Piranhas, porque aqui você vai ter uma experiência fantástica e agora com a segurança cada vez mais... como é que se diz, Jorge? Me fugiu as palavras. Em dias. Não, em dia não foi bom, cara. Segurança premium. Você criou alguma Deixa coisa? pra lá, deixa pra lá. Esquece, vai. Vamos falar sobre futebol. O futebol. E antes de falar sobre a seleção, eu não sei se o João Paulo aqui... Cadê? Já saiu o João Paulo? Vai ter um jogo aqui da galera, né? Vale a pena a gente lembrar que o Thiago... Aqueles jogos de final de ano com algumas estrelas do futebol. Próximo dia 2 de dezembro a gente vai estar realizando o jogo beneficente aqui no Campo Barrancão. O Camisa 15 estará Camisa 15 já, presença marcada, Thiago Freitas, mas assim, não, na realidade sou jogador coadjuvante, porque a gente vai receber aí diversos jogadores. Cadê o João Paulo? Para já dizer, eu não quero dizer uma coisa para depois não se concretizar, mas enfim. Cleiton Xavier, Souza, vá dizendo. Cleiton Xavier, Thailson, Leandro Souza, uma rapaziada aí de CRB. Esse pessoal aí. Você é CSA ou CRB? CSA. Eu sou CRB, graças a Deus. Galo, eu te amo. Eu sou azulino, porque o azulão... Você olha pro céu, o céu é azul. A água é azul. CRB, CSA... Acontece nas melhores famílias, né? Ela era CSA, mas ela virou casaca. Eu virei casaca, porque o meu pai é CRB e eu achei que era uma... Foi pra história. Não, achei... E outro, eu sempre gostei mais de vermelho do que de azul, então fiquei... Você era do encarnado no pastoreiro? Era do encarnado, eu fui contramestre, meu filho. Me respeita a minha história. Encarnado é o vermelho. Me apresentei várias vezes ali na estação. Você lembra alguma música do Pastoril ainda? Boa noite, meus senhores todos. E boa noite, senhoras também. Acho lindo. Boa noite, meus senhores todos. E boa noite, senhoras também. Aqui estamos, pastorinhas belas, que vieram a Belém. Aqui estamos, pastorinhas
pastorinhas belas que vieram a Belém. Eu sou mestra do cordão encarnado, a cor mais linda do meu Brasil. Eu acho Eu lindo. Eu lembro, rapaz. Eu lembro que tinha da Diana. Eu sou a Diana e não tenho partido. O meu partido são os dois cordões. Aí eu peço aos senhores todos que deem vida a esses dois cordões. Não sei, futuro Diana. Muito bom, é muito Existe. bom. Isso aí eu lembro dessa... Eu era encarnada em Moema, nossa prima, filha do deputado Inácio, era do Azul. E a gente dançava. Aí Vânia Cacilda queria sempre que a gente ficasse na frente. Aí a gente começava na frente. Eu e Moema, daqui a pouquinho botando a gente pra trás, pra trás, até que a gente ficava ali pelo meio. Isso é uma tradição que a gente tá retomando também aqui no nosso município. Eu lembro das apresentações que eram sempre no final do ano, ali E Diogo era o velho. na frente do museu, do nosso Museu do Cangaço lá. Apresentava lá, não apresentava lá, depois apresentava ali na frente onde hoje é a cachaçaria também, eu me lembro, tenho muitas memórias. E é esse tipo de cultura, né, tradicional, que faz parte da história, que a gente tem que reviver, preservar e fomentar. Então é isso que a gente tem buscado fazer também. O pastoreio é lindo. Mas falando em futebol, meu irmão, o que foi que aconteceu com a seleção brasileira? Tô por fora, me expliquem, por favor, que eu não assisti, não. Seleção... Eu vi na internet um burburinho, assim. O Brasil está nas eliminatórias, já está em 7º lugar, na 7ª colocação. Isso não é bom. Isso não é bom, 7ª colocação. Tá na última vaga pra entrar, né? Sexta, se eu não me engano, 7º, porque o... É eliminatória pra o que é isso? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Mentira, o Brasil Não, a ainda gente tá lá no assim. O Isso Brasil de- empatou com a Venezuela, perdeu para a Colômbia e perdeu para a Argentina. A Colômbia nunca havia vencido o Brasil em jogos de eliminatória. Ele perdeu 3 partidas seguidas, não empatou não com a Venezuela. Ele perdeu para a Venezuela. A seleção brasileira tá batendo todos os recordes negativos, né, que o Brasil nunca perdeu em jogo da eliminatória dentro do Brasil, perdeu ontem. O Brasil nunca perdeu dois jogos seguidos, perdeu 3. E a gente, quando olha para o elenco, a gente não reconhece ninguém. É porque- Emerson Royal. Quais são os nomes dos outros jogadores? O Royal não é um negócio de... É fermento, né? Royal é fermento pra fazer bolo. Emerson Royal, Renan Lodi. Enfim, é uma seleção apática que a gente não conhece É uma ninguém galera de empresa. e que tem pouca bola. E o que a gente fica questionando é como é que a CBF, mesmo diante desse retrospecto de 3 derrotas seguidas, batendo todos os recordes negativos na história do futebol brasileiro, como é que a CBF não toma ainda uma iniciativa para contratar um treinador? Porque o Fernando Diniz, ele é o Fernando Diniz, né? Diniz. Ele é Fernando mesmo? Fernando É o Diniz. Fernando Diniz. Ele tá como técnico interino. E o que todo mundo sabe, né? O burburinho que tem é que ele tá esquentando a cadeira para o Ancelotti. Que eu acho que não vem. Meu amigo, a seleção brasileira não pode se rebaixar a tal ponto de ter que, mesmo diante desse cenário que está hoje, atualmente, esperar um técnico estrangeiro que não sabe nem se quer vir pra cá mesmo. Ele não vem, não. Tem que botar qualquer um, meu irmão. Coloca o Abel Ferreira, coloca o Jorge Jesus. A seleção brasileira não tem condições de estar se rebaixando para ter um técnico estrela que quer vir pra cá só quando terminar o vínculo dele lá no Real Madrid. Se eu não me Então, engano, eu acho que é apequenar muito, a CBF apequenar Vão muito a esperar história. o Brasil Lançolete ficar não fora vem. da Copa do Mundo pela primeira vez na história, só o que faltava. JP, você voltando ao que é assunto. comentarista esportivo, eu preciso que você sente Vem pra cá. aqui e que você fale sobre o que é que está acontecendo, essa crise Agora, vamos que está ter um especialista acontecendo no futebol aqui conosco. Cadê brasileiro. o Neymar? Venha pra cá. Diga-se de passagem, o jogo Menino de ontem, Ney. os principais jogadores, que é Neymar e Vinícius Júnior, não jogaram, né? Tem isso também, mas E aproveita O elenco- e fale, que elenco é esse, meu Aproveita e fala do jogo da solidariedade também. Quem é que vem, quem não vem, como é que vai ser, camisa 15, quem é o camisa 9. Boa tarde, prazer, Thiago, estar aqui no podcast, seu podcast, falando um pouco sobre futebol. Com relação à seleção brasileira, eu acredito que quando a gente conversa com os anciãos, as pessoas aí com 80, 70, 60 anos, nossos idosos, todos são unânimes em dizer que nós estamos na pior safra da nossa história, né, do futebol. A gente vem naquela entre-safra do acho que o Ronaldinho Gaúcho, né? Ali, Ronaldo, Adriano. 2002. Tivemos, surgiu o Neymar, né? Que é reverenciado por uns, odiados por outros, enfim. Mas que é um craque. E só, né? A seleção de ontem... Gostei, e só. E só. A seleção de ontem demonstrou exatamente isso. Nós tivemos o Neymar na última Copa, que foi nosso único jogador
ao qual houve algum destaque. E estamos nessa safra atual com o Fernando Diniz, que eu não culpo por isso, né? Eu acho que o Fernando Diniz ele é um excelente técnico, tanto é que ele acabou de ser campeão da Libertadores, primeiro título da história do Fluminense, né? Levando o Fluminense ao primeiro título. Mas, de fato, nós estamos em dificuldades de achar talentos, de achar craques. Vem uma safra nova aí com o Endrick, né? Tem um garoto também da base do Palmeiras, o Estevão, com 16 anos, que está jogando o Mundial Sub-17 agora, onde todos falam que é o novo Zidane. Enfim. A pergunta que é importante que você responda, se você souber, se você quiser. Fala-se muito do técnico estrangeiro, mas você não acha que o que tem que mudar é uma questão administrativa na CBF? Por quê? Porque todos nós sabemos, que aí a gente responde a pergunta do Thiago, que muitas das convocações são convocações empresariais. Exato. Eu tenho 10 jogadores meus, eu sou patrocinador da seleção brasileira e eu indico os meus 10 jogadores. Não é à toa que tem jogador que é reserva de uma liga inglesa e é jogador da seleção, enquanto tem um cara arrebentando aí no Botafogo ou no Red Bull e não é convocado. Você acha que o que tem que mudar não seria a gestão da CBF no tocante a isso? Você traz o Carlos Ancelotti e não dá respaldo pro cara, ele não fica no Brasil. Exatamente, tem que haver carta branca. A gente sabe que a CBF hoje é extremamente política, né? Existe esse lobby de empresários internamente, de convocações. A seleção brasileira ela é do povo, e o próprio povo já percebeu isso, né? Esse lado político da CBF, esse lado sujo da CBF, ao qual os jogadores são convocados simplesmente porque fazem parte de empresário A ou B. Falou, o cara lá Royal é fermento, aquela coisa. Exatamente. Royal para mim é marca de café. Então, café, já que você tem um café lá em Pernambuco que é Royal. Então eu acredito que, Jairo, a gente está passando por um momento de muita dificuldade, né? Os números provam isso. Pela primeira vez a gente fomos derrotados dentro de casa. Nunca havíamos sido derrotados no Brasil jogando eliminatórias. Ontem foi a primeira vez. Estamos a 3 derrotas seguidas, né? 3 jogos que a gente perde os jogos. É outro dado histórico da seleção brasileira. Então é preciso arrumar a casa, achar uma solução, né? O jornal Olé da Espanha, da Argentina, hoje a manchete do jornal é Brasil no fundo do poço, né? Os próprios hermanos estão enxergando a nossa dificuldade, né? Mas somos brasileiros, não desistimos nunca. Você acha que a gente não tem mais chance? Não, Melina, tô perguntando temos logo sim, como leiga. Temos sim, temos chances Então, de pronto, dar a nós volta vamos. por Porque cima, brasileiro né? é assim, tem que sofrer, bicho. Tem que sofrer para chegar lá. Verdade. É um absurdo, mas é a realidade que eu tô vendo, né? E eu acredito que o técnico, é como o Jairo falou, o técnico não vai resolver, pode trazer quem for. Se não mudar a política de convocação, vai ficar difícil, porque com essa safra que tá aí, a gente vai sofrer ainda bastante. Brincadeira mesmo, você tem um jogador que nem Gabriel Jesus. Sabe quantos gols o Gabriel Jesus fez esse ano todo? 3 gols. Como é que um cara desse na seleção zero. É titular na seleção brasileira, cara meu irmão? tá sendo convocado há mais de 5 anos. O cara não faz gol em Copa do Mundo, não fez gol em 2 Copas do Mundo. Exatamente. O cara é um centroavante, camisa 9, ele participou de 2 Copas e não fez um gol, jogando inclusive a última, quase todos os jogos. A Copa de 2018, fomos eliminados pela Bélgica nas quartas de finais. Ele jogou todos os jogos e não fez nenhum gol. Foi a única vez na história da seleção, numa Copa do Mundo, que um camisa 9 passou em branco. Mudando do assunto, vamos pra gente falar rapidamente sobre o jogo da solidariedade. O camisa 15 é o único jogador confirmado no time do elenco, ou no elenco tem mais? Não, a gente vem aí um pessoal muito bacana aí no dia 2. Né, tá confirmado aí o Leandro, o zagueiro do CSA, Leandro Silva, tá confirmado Leandro Souza, vários jogadores que passaram pelo futebol pernambucano. O Wagner Love tá para confirmar, mas acredito que venha. Temos aí o Renatinho, o Denis Marques, que jogou no Santa Cruz. Então vem uma turma boa. Cleiton Xavier, né, que é um craque, o Thailson, o Wagner. Wagner Diniz confirmado. Então assim, vai ser um jogo interessantíssimo. O árbitro é o Sidraque Marinho. Não é isso, Thiago? Tá pra confirmar se o Sidraque vem mesmo. Tá pra confirmar. Se confirmar, vai abrilhantar demais, né? Que é um árbitro extremamente competente, e o jogo vai ser uma festividade enorme, né? A cidade e a Piranha só fala nesse jogo beneficente já, desde que foi divulgado, né, o card,
não se para de falar sobre esse jogo beneficente. Então, fiquem ligados, porque para poder participar desse jogo, como é um jogo beneficente, a gente pede, né, que para poder participar dessa grande festa, você não vai pagar, você vai trazer 1 quilo de alimento, né? Enfim, todas as regrinhas a gente vai estar disseminando aí ao longo dos próximos dias nas redes sociais, nos veículos de comunicação, para que vocês possam também participar e fiquem tranquilos que o jogo não vai ser de dia, porque o sol do jeito que tá, meu irmão, quente. Inclusive, a gente, não sei nem se a gente vai ter tempo mais para falar aqui. Essa quentura, inclusive, deixou um problema grande, que foi a questão do show lá da Taylor Swift, lá no Rio de Janeiro, por conta dessa onda de calor, e que, inclusive, estão querendo fazer aí um projeto de lei para garantir que em todos esses eventos sejam distribuídos água gratuitamente, né? Justamente por conta desse incidente que houve lá no Rio de Janeiro, do show da Taylor Swift, que teve, enfim, a morte dessa jovem. Posteriormente teve um assalto também de um rapaz, não foi? O Rio de Janeiro, meu irmão, é uma verdadeira baderna. Não, e no último show, mais uma pessoa sofreu um ataque cardíaco também. Exatamente. Um Mas Isso aí, antes, João antes Paulo, da gente obrigadão, entrar na meu. Taylor, antes de entrar na Taylor, que eu vou passar a vez ao Pro Jorge McFly. novamente, a cidade não para de perguntar, Tiago, qual a posição que você vai jogar no jogo beneficente. O pessoal tá Banheirista. ansioso em saber. Rapaz, Se você eu sou Banheiro. a arma secreta. Eu sou o talismã. O talismã entra só pra virar o jogo. Na hora do final, o cara entra, Rapaz, faz o gol e sai. Apareceu um pênalti, coloca. Vocês não aqui. sabem, mas Tiago, desde pequeno, sempre apresentou grande talento. Sou testemunha viva. Minha mãe, ele sempre torceu pelo CSA e minha mãe também é azulina. Minha mãe matriculou ele na escolinha de futebol do CSA em Maceió. Ele devia ter o quê? Uns 6, 7 aninhos. Bem gordinho, rapaz. Aí, os meninos tudo maguinho, correndo, Tiago atrás. Aí, o treinador não queria deixar ele ficar. Não, olha, seu filho, minha mãe vai botar ele pra jogar assim. Eu era quarto zagueiro do Marujinho seja, do CSA, meu ele irmão. era quarto zagueiro do Marujinho, então respeita a história desse jogador. Ele é arma secreta. É arma secreta, talismã, eu só chego na hora de fazer o gol. Foi que nem naquele jogo que a gente fez lá nos Dois Irmãos. Eu tive a sorte de, em 2 minutos que eu entrei, o cara mandou a bola perfeita na Teve a cabeça. Eu sorte. dei a testada, gol, diga, é hora de sair por cima, pronto. Rodei a camisa, saí e mandei o cara entrar no meu lugar. É arma secreta, pô, é arma secreta. Jogar a camisa pra galera, né, meu irmão? Não é todo dia que você faz um gol de placa, não. Entendeu? É isso aí, chegando ao final de mais uma edição do podcast do Thiago. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Melina. E a gente joga a bola, no bom sentido, pro Thiagão finalizar. Pessoal, mais um programa do podcast, né, do Thiago chegando ao fim. E eu só tenho aqui a agradecer, primeiramente, a participação, né, dos nossos amigos de bancada, da nossa convidada especial, Melina Que já é de Freitas, casa. que começou a falar e quase que não termina de falar. Jorge ficou Meu até meio filho. circunflexo, porque não teve muitas Não possibilidades de cortes. Meu momento palestrinha de hoje, de cortes entendeu? não teve seu momento A gente palestrinha. teve uma palestrinha que falou tudo que a gente precisava sobre Mas isso. enfim, eu vou passar aqui a palavra para ela. É isso. Vou dar 2 minutos para ela fazer as conclusões finais, porque se não der, ela vai se estender muito e esse programa vai ter que ir para o próximo, os agradecimentos 2 dela. minutos, viu, Melina? Mas enfim, pessoal, considerações finais, depois eu faço o fechamento, Melina. É brincadeira, né? Minha gente, na verdade eu me entusiasmei de fato, mas foram temas muito, muito interessantes, os quais eu achei pertinente que a gente estendesse realmente a discussão. Espero que todos tenham curtido, tenham gostado. Parabenizar mais uma vez Tiago, Jairo, Jorge, toda a equipe que também fica por trás das câmeras, Cairo, João Paulo. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e todo sucesso do mundo já é um sucesso e tem tudo para crescer cada vez mais o podcast do Tiago, né? Parabéns, Tiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. Brasil! Estúdio, né? Você Eu participou tive do- no antigo, verdade. E agora nesse novo Estreando estúdio, no nosso novo, que não é tão novo assim. Mas muito aconchegante, gostei bastante. Assim como o outro também, era muito bacana. Esse tá de parabéns. Gostei bastante mesmo, gostei muito. E é isso, minha gente, é sobre isso. Vamos lá. Boa E as sorte portas? para o Camisa 15. Lembre dos tempos de Marujinho. Parabéns pelo seu dia do músico hoje, como grande tecladista. Como assim? Que quem histó- foi história nunca é deixará de essa? ser. Thiago foi tecladista? Tiago, um grande tecladista, reuniu multidões na sala lá de casa, tocando músicas clássicas com louvor.
ao qual ele ficou tão traumatizado, coitado, que sem dizer a ninguém, quando menos esperamos, ele tinha vendido o teclado dele. Sem dizer a ninguém. Mas isso fica para uma outra história, para um outro dia, porque temos muitas coisas para falar. Obrigada. Mas é isso, secretária Melina, as portas aqui do podcast do Tiago estão sempre abertas. E quando você estiver aqui pela região, dá uma passadinha aqui para você fazer parte também da nossa bancada. E a gente tá conversando sobre assuntos relevantes e outros nem tantos, né? Hoje a nossa pauta ficou mais em conversa realmente séria, coisas mais densas, mais relevantes mesmo. Mas às vezes a gente conversa sobre amenidades também aqui, enfim, sobre fofoca. Pessoal, às vezes tem algumas pessoas até que dizem, rapaz, e é o TV Fama? Também. A gente conversa sobre coisas relevantes e outras nem tanto. Mas se o pessoal parar pra ouvir, a gente fala. Mas o intuito é informar, né? É, informar também. É a famosa cultura inútil. Mas né? enfim, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. E no início agora do mês de dezembro também tem um convidado especial, né, Jairo Ribeiro? A gente vai estar trazendo aqui um prefeito, que é Ribeirinho. Começar a série que é Ribeirinho também, que a gente vai estar trazendo aqui. Quem é o prefeito que vocês acham que a gente vai trazer aqui no início de dezembro? É Ribeirinho. Coloca o seu comentário aí. E se for esse, a gente não vai dizer, obviamente. Mas enfim, você colocou do mesmo jeito. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcasts do Tiago, nosso bate-papo leve e atual. Valeu. É isso aí. Valeu.